Queridos amigos, queridas amigas, internautas de todos os cantos e recantos, esteja você aonde estiver, boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu, como sempre, feliz da vida por estar de novo com vocês neste nosso encontro de todas as semanas aqui na CAS TV. Então, eu quero apresentar para vocês o amigo José Inácio. Muito prazer. Prazer, Manuel. Tá? Muito obrigado por você estar aqui, aceitar o nosso convite, ter essa gentileza de aceitar o convite, vir nesse nosso humilde programinha. É uma honra. É uma honra estar aqui com... Ô José, os internautas estão nos assistindo e eu gostaria que você desse o seu boa noite para esse pessoal todo maravilhoso que está do outro lado, lá na telinha do computador. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui participando do programa do mestre Manuel Lima, né? É, menino de rua, catador, engraxate. Você sabe que eu também fui engraxate, né? Legal. Porque lá no interior a vida é difícil para Chu, né? Quando o menino... E queria ir no jogo, era fã do cinema, gostava de cinema e tal. Ia pedir dinheiro pro pai pegar a matinê, o pai ficava maluco, mas quem vai dar dinheiro pra matinê e tal? Então eu tinha minha caixinha, ia pra rua, engraxava, quando juntava os trocos do cinema, eu ia embora. Eu acho que todas essas coisas, nada na vida acontece por acaso. Essas coisas que acontecem com a gente, principalmente na infância, essas dificuldades, é que molda a pessoa, não é? Você não acha que, de alguma forma, todas as dificuldades de infância que você passou, de família, ela te direcionou para alguma coisa muito maior na sua vida hoje? É uma coisa que eu gostaria de falar, que eu costumo não aceitar a tal vítima da sociedade. Agora virou moda alguém ser vítima da sociedade. Ah, ele é drogado porque a sociedade... Ah, ele é... Eu morei na rua durante vários anos. A minha fonte de renda era uma caixa de engraxate que foi roubada. Daí que eu fiz? Eu fui catar lata, catar ferro velho. Eu nunca roubei uma maçã. Eu nunca cheirei cola. Eu não conheço nenhum tipo de droga de pegar na mão. E também não bebo. Não fumo, não bebo. E aí fica as pessoas, porque, ou você é bom ou você é ruim. Se você for bom, nenhuma dificuldade vai te transformar numa pessoa ruim. Se você for ruim, nada que você tenha vai te transformar numa pessoa boa. Índole e caráter não tem a ver com condição social de ninguém. Tem a ver com você buscar o seu objetivo. Isso que ele falou de ter me trazido até aqui, aí foi um pouco de sorte eu ter chegado aqui hoje. Foi conhecer a pessoa certa no momento certo. A pessoa certa, a pessoa que me fez conhecer isto, que eu me apaixonei, foi Dimas Oliveira Júnior. Eu o conheci em 98, quando estava ele em Itu fazendo Almeida Júnior, Menino de Itu. Eu era motoboy da pessoa que estava recebendo eles na cidade. Mas eu era um motoboy bonito. Eu era um motoboy alinhado. Daí eles me viram e me convidaram para fazer alguns trabalhos mais na linha de um rostinho bonito, porque eu não sabia nem falar. Eu tinha uma bicicleta na época. Eu tinha uma bicicleta e alguém com bicicleta para trabalhar na televisão é triste, né? O cara que tinha uma bicicleta, entre outras coisas, e eu tinha alguns outros problemas também. Além da bicicleta, eu tinha outros problemas. E o Dimas meio que me colocou de molho, você quer fazer alguma coisa, vai ter que aprender isso, vai ter que aprender aquilo, e ele foi Foi moldando, José. Ele foi moldando, e fomos aprendendo, eu aprendi algumas coisas, outras nem tanto, mas aprendi que eu não poderia mais ter uma bicicleta, que foi um bom início. Daí me apaixonei por documentário. O primeiro documentário que eu assisti foi... Já fazia uns 3, 4 anos que eu conheci o Dimas, estava fazendo uma coisa e outra. Na época ele trabalhava na CNT e documentário era uma coisa paralela para ele. O primeiro documentário que eu assisti foi Leopoldina, Imperatriz do Brasil. Fantástico, recomendo para as crianças que estão aí estudando história do Brasil. Fantástico. Traz uma história que os livros não trazem, a história é mais a fundo, né? Então, eu me apaixonei por conhecer a história mais a fundo.
E a biografia das pessoas importantes, né, elas traz sempre alguma coisa nova para você. Você saber como uma pessoa que venceu, viveu, é muito interessante para você começar a pautar a sua vida a partir daí. Você, como praticamente um discípulo do Dimas, o Dimas é um documentarista, né, dos maiores documentaristas brasileiros, um estudioso da nossa história, não só da história do Brasil, mas também dos nossos astros, da nossa cultura, dos nossos cantores, dos nossos músicos, né, dos nossos atores e tal. Você acha realmente que o brasileiro tem memória curta, que esses documentários que você tem participado e tal, eles são veiculados constantemente, as escolas mostram esses documentários aos alunos, existe uma vontade política de difundir a nossa história, de mostrar a história de Dom Pedro, de Isabel, desse pessoal todo, ou as autoridades não ligam muito para isso, não investem muito, não existe uma vontade política nisso? Então, quanto à memória do povo brasileiro ser curta, discordo, o povo brasileiro não tem memória. Como que ela pode ser curta se ela não existe? Não foi cultivada a memória do povo brasileiro. Estamos aí tentando, trazendo grandes vultos da história. Por exemplo, agora estamos na batalha para trazer Almeida Júnior, menino de Itu. E quanto à sua pergunta da força política, dos políticos quererem ou não, eu acho que um povo culto não é muito interessante para político nenhum. Eu acho que nenhum político está interessado em um cidadão bem informado. Mas, com algumas exceções, recebemos um apoio aqui e um apoio ali. Como, por exemplo, hoje, não é política eleitoreira, mas uma autoridade nos enviou um e-mail nos oferecendo, agradecendo o trabalho do Almeida Júnior que estamos fazendo e disponibilizando a Pinacoteca do Estado com as suas 56 obras e tudo o que for necessário fazer dentro da Pinacoteca do Estado e enaltecendo a obra que resgata Almeida Júnior, dizendo o quanto é importante para a Pinacoteca do Estado que seja feita essa obra audiovisual a respeito do pintor ituano. No entanto, em Itu eu estou tendo dificuldades para emplacar o trabalho. No entanto, em Itu eu estou desde novembro tentando conseguir uma carta de anuência da Secretaria da Cultura para que o trabalho fosse feito na cidade de nascimento do pintor, do artista, né, que ele não precisa de apresentação. A obra dele está aí, é fantástica. Mas não é muito interessante para a cidade, ou pelo menos até agora ninguém da elite se interessou, falou, não, vamos trazer para cá, é importante para a cidade. E não pedimos muito, não. Porque a gente não pediu dinheiro para eles. Nós só pedimos um espaço para pré-estreia, uma carta de anuência e divulgação do projeto. É complicado. Então, os políticos não têm muito interesse nesse resgate, mas a gente que não é político, a gente é artista e a gente vive de fazer arte. E arte resgatando o artista. Espero que um dia eu tenha uma obra que alguém faça um documentário a meu respeito. Eu acho que eu ficaria feliz lá onde eu estivesse. Você sabe o que acontece? Essas coisas não dão voto, né, meu? A cultura não dá voto, aliás. Ela vai tirar voto de muito safado que está no cargo político aí, entendeu como é que é? Tem muito cara se elegendo aí justamente porque a gente não tem memória, não tem cultura, não tem teatro e cinema nas escolas desde o começo para as pessoas criar um discernimento, criar um padrão de fazer a sua própria análise, inclusive dos políticos que vai votar. José, então vamos finalizar. Você, infelizmente, vamos ter que fazer mais programas no ano que vem, quem sabe junto com o Dimas também, para falar desses documentários, desses 3 longa-metragens que vocês estão para fazer. Eu quero que você deixe aí para os nossos internautas as suas considerações finais e o seu recado para quem quer entrar na vida artística, ou na parte técnica, ou como ator. Bom, quem tem um sonho, como é que faz? Primeiro, começando as considerações aqui, eu quero agradecer o meu amigo aqui, meu mais novo amigo de infância, né, Manuel Lima, que eu havia visto uma vez muito rapidamente, ficamos amigos aí pela internet. Amigos de internet, é legal ter amigo na internet, viu? Amigo de internet também é 10. E quanto a quem tem um sonho, seja ele artístico ou
Não aceite ninguém dizer que você não pode, porque eu ouvi muitas vezes que eu não podia. Sabe? Não aceita. Ninguém tem o direito de dizer que você não pode. Só você tem o direito de dizer que você não pode. Só você tem esse direito. Mas é um direito idiota você falar que você não pode. Você tem que dizer, eu posso, eu quero, eu vou. Pelo menos é assim que eu penso. Independe da condição financeira, da dificuldade. Eu já cheguei a ter que trabalhar num lugar que eu andava 22 quilômetros de a pé para ir trabalhar numa época que eu não tinha dinheiro para condução. Eu nunca deixei de trabalhar porque eu não tinha dinheiro para condução. E também não ficava chorando, não. Sabe o que eu fazia? Eu calçava um par de tênis, colocava um calção e ia correndo. Fazia esporte ainda? Para ninguém ficar com dó de, meu, coitadinho, tá indo de a pé porque não tem dinheiro para o ônibus. Hoje eu conto isso porque hoje eu tenho dinheiro para o ônibus. Mas quando eu não tinha, eu não contava. Eu corria os 22 quilômetros de a pé. Alguém falava, mas como que você vai correr 22 km de a pé para ir trabalhar? Eu vou, porque eu tinha minhas filhas que precisavam que o pai delas trabalhasse, que era a primeira prioridade. E eu tinha meus sonhos. Então, às vezes, não é que eu não ganhava esse dinheiro da condução. Esse dinheiro da condução ia para a compra de um livro, para a compra de uma fita cassete. Naquela época a gente não tinha as facilidades de hoje. A gente comprou uma fita cassete para aprender alguma coisa. Enquanto as pessoas estavam comprando speak up para aprender a falar inglês, eu estava comprando fita para aprender a falar o português. Porque onde eu morava, além do meu português era muito ruim, não tinha ninguém perto de mim que soubesse um português legal para eu aprender. Eu tinha que aprender. Aliás, agradeço também o William Bonner, né? Porque eu aprendi muita coisa com ele assistindo o Jornal Nacional. Eu tentava... Que o nosso sotaque do interior é triste. Quando o sotaque é triste, você vai aprender a falar como? Eu tinha que ouvir o William Bonner e passar o dia imitando. Eu não conseguia imitar o William Bonner, mas eu conseguia aprender muita coisa com eles. Ninguém pode dizer que você não pode. Você pode. Eu posso, você pode. Está aqui o nosso amigo que pôde, o outro amigo que pôde. É só você não ouvir as pessoas que dizem que você não pode, porque nós podemos. E para entrar na vida artística... Tenha só consciência de uma coisa, não é uma profissão, é um sacerdócio. Para você conseguir chegar lá, você vai abrir mão de dormir, de viver, abrir mão do churrasco de domingo com os amigos, abrir mão, em muitos momentos você vai abrir mão da tua família e muita gente não vai entender. Você gosta mais do seu trabalho do que dos seus filhos ou da tua mulher? Você vai ouvir isso, se tiver a fim de ouvir isso... Para depois ter o prazer de estar aqui do lado do nosso amigo Manuel Lima, dando uma entrevista, numa pré-estreia, ou quem sabe um dia você chegar a ser realmente uma estrela, tem que abrir mão de muita coisa. Eu diria que vale a pena. Muito obrigado, José. Bom, é isso aí que o José disse. Quando você disser, eu posso, você não calcula como o universo movimenta forças para você chegar lá. Mas você tem que dizer com firmeza, com certeza. Eu quero, eu posso, eu confio. E eu vou lutar por aquele meu sonho. Tá certo? Entenderam o recado do José? É isso aí. A gente pode muito. Muito obrigado, José, de todo o coração. Manda um beijão pro Dimas, meu querido Dimas, tá? Dimas, se você estiver assistindo, um beijo para você. O Dimas fez o meu primeiro programa aqui neste ano e o José está aqui no último programa.